da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, queridos amigos, ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida. É com muita alegria, satisfação que neste domingo bonito, ensolarado, estamos aqui, eu, Pedro João e o Gilberto Coutinho, estudando, falando sobre essa doutrina maravilhosa que abraçamos e que é tão esclarecedora, que nos traz tanta paz. Temos o desejo de que hoje consigamos falar sobre algo que aflige seus corações, algo que possa aumentar o seu conhecimento, assim como nós também, para fazermos o programa, estudamos e temos que ter o conhecimento daquilo que essa doutrina nos ensina. Quero agradecer profundamente aos fiéis amigos que sempre sintonizam a Rádio Londrina com o programa Além da Vida, em especial ao José Antônio Guilhem, que manda mensagem, que sempre está ligadinho ouvindo o nosso programa. Para iniciarmos esse programa, esse estudo desta manhã, vamos ouvir a mensagem do Momento Espírita. Os homens são os artífices de seu destino. Essa verdade é constatada mediante singela observação do mundo que o cerca. O aluno estudioso tira boas notas, passa por média e não se angustia com exames e repetências. Já o estudante preguiçoso está sempre envolto com notas baixas e reprovações. O profissional competente costuma ter mais clientes do que consegue atender. Vagas que exigem maiores qualificações permanecem abertas por longos períodos, embora haja muitos desempregados. Sem dúvida, ninguém está livre de percalços. Uma pessoa inteligente e preparada pode ser surpreendida com desemprego ou momentos profissionais difíceis. Mas as crises são mais frequentes para aquele que não tem formação sólida e fama de profissional competente. Assim, quem opta por assistir novelas em vez de estudar, não pode reclamar se o sucesso não bater em sua porta. Mesmo no âmbito das relações pessoais, cada um vive as consequências de seus atos. Alguém prudente no falar jamais se envolve nos transtornos que a maledicência provoca. Contudo, o tagarela sempre corre o risco de amealhar inimizades. A pessoa generosa suscita simpatias por onde passa. Quando necessita de ajuda, muitas mãos se movimentam em seu favor. Mas a criatura mesquinha e implacável está sujeita a ficar desamparada pela antipatia que seu agir provoca. Não é difícil verificar a lei de causa e efeito atuando. Comportamento digno e sensato traz tranquilidade e boa reputação. Desonestidade, preguiça e leviandade causam infinitos transtornos. Certamente há eventos que superam qualquer expectativa e semeiam dores na vida de pessoas honradas e previdentes. Mas, aí em geral, se tem o efeito de causas remotas. As grandes dores que nada pode evitar e não são causadas pelo agir atual, refletem o acertamento de antigos equívocos. A justiça divina reina soberana no universo. Ela propicia liberdade para os espíritos viverem conforme seus gostos e opções. Mas, cada qual é estritamente responsável pelo que faz. Muitas vezes, a consequência do agir equivocado não se produz rapidamente e nem na mesma existência. A lei divina não se engana
e nunca perde o endereço de quem a ofendeu. Mas ela não se mostra apenas como justiça, mas também como misericórdia. Por isso, dá tempo para o Calceta adquirir forças para os resgates necessários. E, principalmente, aguarda que ele se resolva a quitar os equívocos do passado com a moeda boa do amor. Como afirmou o apóstolo Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Não é preciso sofrer para recompor o passado de erros, mas é imperioso resgatar todo o mal feito. Ciente dessa realidade e de seu viver milenar, dedique-se a fazer o bem. Viva de forma honrada. Trabalhe, estude, amealhe recursos intelectuais e morais. Seja um bom exemplo para todos que convivem com você. Mas vá um pouco além disso. Dedique-se a uma causa. Ampare os necessitados. Eduque os ignorantes. Em seu passado espiritual, há certamente muitos erros. Antes que o resultado deles o atinja, gere causas de felicidade ao agir de modo altruísta. Haja enquanto é tempo. A rigor, o bem é sempre possível, agora ou mais tarde. Mas é uma tolice aguardar a dor cobrar a conta que o amor pode pagar. Pense nisso. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Da Rádio Londrina, nosso programa Além da Vida deste domingo. Estamos iniciando e vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 1. Dor, dom de curar. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. São Mateus 10, 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, disse Jesus a seus discípulos. Por esse preceito, prescreve-se não fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que tinha recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, quer dizer, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofrem, e para ajudar a propagação da fé, ele lhes disse para deles não fazerem um tráfico, nem um objeto de especulação, nem um meio de viver. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes é mais uma das lições do amor, né? Quando a gente desperta para o momento de podermos ser útil ao nosso próximo. Porque o amor nos pede que nós sejamos úteis ao nosso próximo sem almejar retorno. Então é dar gratuitamente mesmo. O significado da palavra amor leva ao próximo o objetivo da paz, da harmonia, do reequilíbrio, da serenidade, da compreensão, do entendimento, de tantas outras coisas que a gente pode auxiliar o próximo, sem esperar que o próximo venha nos trazer algum pagamento. É diferente do atendimento do médico, quando ele atende como profissional, do atendimento do psicólogo, do psiquiatra, dos religiosos, daqueles que fazem a orientação de alguma forma. Uns estão dando de si,
o seu tempo e o seu conhecimento adquirido através dos estudos, através dos bancos escolares, através do seu tempo, em que outros momentos iríamos participar de festividades, iríamos aos restaurantes, aos clubes, aos passeios, e deixamos de fazê-lo para estudarmos um pouco mais, para adquirirmos conhecimento. Isso é aprendizado do lado profissional. E quando nós aprendemos do lado emocional, do lado espiritual, que devemos nos formar melhor, estudarmos um pouco mais, aprendermos um pouco mais, para podermos então levar esse conhecimento ao próximo, auxiliando-o sem a preocupação de retorno financeiro, de retorno material, ou mesmo sequer de agradecimento. Porque quando a gente faz um favor ao outro e fica esperando o outro falar muito obrigado, nós não fizemos um favor. Nós vendemos alguma atitude, algum movimento, alguma coisa, e estamos esperando. E o nosso pagamento naquele momento é uma palavra chamada obrigado. Então a necessidade que o façamos realmente sem a espera, sem a permuta, sem a negociação da materialidade, sem a negociação que a gente às vezes possa fazer para ter algo para trocar com o outro. E quando a gente fala em dom de curar, nós estamos falando de mediunidade pura, daquele movimento em que a pessoa faz através, está sendo apenas um instrumento participativo daquele momento do trabalho. Nós conhecemos, não apenas na religião espírita, mas em tantas outras religiões, médiuns que às vezes não têm consciência de serem médiuns, acham apenas que é um dom que ele tem, que nasceu com aquilo e que aquilo é dele. O dom de curar. Quando eu era criança, era muito comum, em todas as cidades, em todos os lugares, mesmo na área rural, as benzedeiras e os benzedeiros. Pessoas que se diziam o dom de cura através da prece, da oração. E quando isso era feito realmente por amor, que não havia o interesse material do retorno financeiro, as pessoas tinham uma evolução maior. Elas parece que tinham um poder maior e se transformavam em referências regionais. Com o advento do estudo, do crescimento das cidades, das universidades, do próprio movimento do trabalho, né, do tempo, do desenvolvimento do tempo, as coisas foram se modificando e os famosos benzedores foram desaparecendo. Hoje são muito poucos aqueles que ainda têm essa facilidade de trabalhar em benefício do outro, em benefício do próximo, sem a busca da ajuda. O que era muito comum quando nós éramos pequenos? Nossos pais nos levavam às benzedeiras para ajudar a equilibrar o sono, para eliminar algumas dores, alguns incômodos. E isso nada mais era, às vezes, do que influenciações espirituais. Trata-se de trabalho mediúnico, onde às vezes até a própria criança está sendo influenciada por espíritos, conscientes ou inconscientes da sua atitude. Porque às vezes quem se aproxima espiritualmente de alguém e que lhe traz dores, lhe traz às vezes mal-estar, não tem essa consciência de que está prejudicando. Nem todo espírito que te traz alguma dificuldade está querendo te trazer dificuldade. Às vezes ele se aproxima de você, há uma simbiose energética por vibrações que se acomodam e que se acatam, e o espírito fica ali acompanhando aquele outro, porque ele se sente bem, mas ele não tem às vezes a intenção de trazer dificuldades, mas muitas vezes traz. E aí o que é feito? Através da prece, através dos médiuns, né, de cura, são feitos através dos trabalhos mediúnicos, que são feitos os afastamentos, os desligamentos, e que as pessoas acabam sarando, né? Entendendo que sararam, quando na realidade era apenas falta de uma prece,
falta de uma orientação, de um esclarecimento. Isso a gente vê acontecer todos os dias, mesmo com nós médiuns, né, que trabalhamos a mediunidade. Quantas e quantas vezes a gente não tem aproximação de algum irmão desencarnado e nos sentimos mal, e se não estivermos com a antena ligada e sintonizados nos canais da experimentação, a gente às vezes acaba achando que é doença mesmo. E às vezes uma prece feita com amor, com dedicação, né, feita como a gente costuma falar, uma prece do coração, encaminha o outro, orienta, auxilia, mostra caminhos para que ele possa procurar novos locais, que ele possa procurar novas ajudas e ter então compreensões e orientações. Então nós precisamos deixar à nossa disposição sempre o bem-estar, a boa vontade e o interesse maior em ver o outro bem. Porque tudo, como nos disse a lição da federação, né, do haja enquanto é tempo, né, tudo é uma lei de causa e efeito. Tudo. À medida que nós batemos contra uma parede, a parede devolve para nós a mesma energia do impacto. E assim funcionam as leis da natureza espiritual. À medida que nós doamos energias equilibradas, harmonizadas, bem intencionadas e por amor, nós recebemos o retorno. Esse retorno não é dirigido apenas a nós, é dirigido a todos aqueles que o façam, independente da sua religiosidade, mas sim dependente do seu coração. Então, meus irmãos, quando a gente fala em curas, né, o dom de curar, nós estamos falando em sentimentos positivos, sentimentos equilibradores, harmonizadores, energias que partem de nós com as melhores das intenções de ajuda ao próximo. A gente vê tantos médiuns por aí que trabalham, que fazem trabalhos maravilhosos e que ao longo do caminho às vezes se perdem, se desorientam e acabam se envolvendo com o lado da materialidade, cobrando pelos seus trabalhos. Evidentemente que espíritos esclarecidos e evoluídos não vão ficar perdendo tempo com esse tipo de médium. Eles vão se afastando, porque o objetivo não é esse, enriquecer o médium. Às vezes até é um enriquecer, mas diferente. Enriquecer em doação, enriquecer em harmonia e não materialmente. E quando nós nos envolvemos com a materialidade do valor material, seja ele qual for, nós estamos, às vezes, de uma certa forma, vendendo algo que não é nosso. Então precisamos prestar atenção nisso que fazemos. Precisamos prestar atenção nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, na forma como nós estamos agindo para com o próximo e principalmente para conosco mesmo. Porque se nós não agirmos com honestidade, com serenidade e seriedade para conosco, nós não conseguiremos auxiliar ninguém. Estaremos apenas dificultando às vezes as coisas. Então dai de graça o que de graça recebestes. É a atitude de distribuição de amor, é a atitude de distribuição de conhecimento dos ensinos de Jesus. E Jesus nunca cobrou pelas coisas que fazia. Jesus não colocou preço em nada. Quando falavam que ele fazia algum milagre, ele nunca cobrou nada, não se envolvia com a materialidade. O maior interesse dele era mostrar ao outro que era possível fazer alguma coisa pelo outro, para que o outro pudesse estar melhor, sem que ele tivesse que se preocupar com o pagamento, mas sim com a sua mudança interior. O grande pagamento que Jesus pedia a nós era que nós mudássemos o nosso interior, que nós mudássemos o nosso pensamento e transformássemos em seres melhores para conosco e para com o próximo. Porque eu não posso ser bom ao próximo se eu não for útil a mim mesmo. Se eu não me cuidar, se eu não me preocupar, se eu não me administrar
e não administrar o tempo e as energias que a mim são confiadas, né, Pedro? Esse é um tema, inclusive, recorrente e muitas vezes a gente, dentro da nossa insignificância, das nossas limitações, nós somos questionados a respeito do tema da mediunidade. A mediunidade é algo que ocorre com todos. Todos nós somos médiuns. Mas como que nós somos médiuns se nós não temos esse conhecimento? Por isso mesmo, porque às vezes falta conhecimento para entender qual é a sua sensibilidade com relação a esse intercâmbio com o mundo espiritual. A doutrina espírita, ela, além do aspecto filosófico e religioso, ela tem um aspecto científico. E tem um médico da USP, Sérgio Martins de Oliveira, que ele fala muito sobre a mediunidade e fala sobre a nossa glândula pineal, que é a glândula que faz a ligação do espírito com a matéria. E a gente, nesses estudos que o Sérgio Martins de Oliveira faz, ele explica a respeito dos cristais de apatita que ficam na glândula pineal. E são esses cristais que captam essa energia dos espíritos para que a gente possa, de uma forma ou de outra, se valer dessa mediunidade para os trabalhos que a gente eventualmente empreende. Mas muita gente tem o dom da palavra, muita gente tem o dom da cura, o dom da pacificação, o dom da oratória. E ele atribui, às vezes até por vaidade, a sua própria condição. Mas, na verdade, ele é um médium que está colocando em prática essa que a gente fala que é dom, mas isso daí é um resgate muitas vezes. Ele pratica isso no dia a dia sem que saiba que isso daí faz parte de uma condição que ele tem, que é uma condição orgânica, né? E aí nós vemos as várias e diversas formas de mediunidade, né? Então tem o médium que psicografa, o médium que psicofona intuitivamente, tem o médium que deixa a matéria para que o espírito possa se manifestar plenamente. A gente vê isso, inclusive, quando Bezerra de Menezes fala por Divaldo Pereira Franco, que muda a voz, tudo, porque é o trabalho da manifestação de forma mais intensa. Então existem muitas formas de mediunidade, e a mediunidade, já dita por René Descartes no século XIX, ele já afirmava isso. Então é algo que vem há muito tempo sendo estudado, só que pouco divulgado, pouco falado. Então, cientificamente também existe a comprovação de que a mediunidade é algo existente. E se você pegar os relatos de Jesus, você vai ver, inclusive naquela situação dos porcos que estavam possuídos de espíritos ainda ignorantes e que se lançaram ao precipício, que há essa interação do plano espiritual com o plano material. É que, em função de um monte de outras situações, isso sempre foi muito mantido às escondidas, desde a época da Santa Inquisição, que aqueles que se professavam como médiuns ou que tinham contato com o mundo espiritual eram considerados bruxos. Mas que, graças à evolução e ao tempo, hoje nós começamos a estudar a mediunidade, conhecer como é que ela se opera em cada um de nós, e de uma forma ou de outra nós somos sempre abordados pelos amigos espirituais ou por aqueles que ainda não compreenderam o verdadeiro sentido do amor e buscam nos prejudicar. Vai depender da nossa vibração, daquilo que nós fazemos, pensamos, como o Gilberto agora acabou de falar, e agimos, aqueles espíritos que vão estar vinculados a nós. Então, a boa conduta, o orai e vigiai, que o Evangelho de Jesus sempre fala, é imprescindível para que possamos sempre estarmos na companhia de bons espíritos. E esses bons espíritos nos acessam, muitas vezes, justamente pela forma com que a gente leva a vida, conforme as nossas obras, os nossos trabalhos. Eles vão estar mais presentes e vão agir mais intensamente nos nossos dias. A gente vê grandes vultos da nossa história que tem a
teve a condição de demonstrar a sua mediunidade e fazer grandes trabalhos, a exemplo do maior vulto que o Espiritismo conhece, que é o Francisco Cândido Xavier, que o que ele trouxe de consolo, de amor, de esperança, foi uma coisa fantástica, dentro do contexto da mediunidade. A mediunidade que Francisco Cândido Xavier tinha era algo intenso, presente na vida dele desde a infância, e que ele soube canalizar para o bem. E é lembrado hoje como um dos grandes espíritos que passou pela Terra. Então, que a gente possa entender que, antes de mais nada, a mediunidade, ela é algo que é comum a todos nós. Mas eu não me sinto médium. Mas quando você trabalha na senda do bem, quando você faz as coisas de forma positiva, muitas vezes, quando você conversa com uma pessoa que está necessitada, que está desesperada, você fala de coisas que depois você mesmo não acredita que falou aquilo, porque são coisas tão sublimes e que atingem tão pontualmente aquela pessoa que está conversando com você. Alguns atribuem isso a si próprio, né, que são os vaidosos, os orgulhosos. Mas outros se espantam, falam, como é que eu consegui trazer uma mensagem dessa, uma ideia dessa? E muitas vezes é a intuição dos espíritos bons que estão ao seu lado, que ajudam você nessa tarefa de fazer o bem, de ajudar o seu irmão, fazendo isso de forma gratuita. É aquela do dai com a mão esquerda sem que a direita veja, né? Essa é a verdadeira caridade. E a caridade é a mola propulsora para o médium equilibrado, para o médium que realmente busca, dentro das suas condições terrenas, nesse momento reencarnatório, o caminho da evolução, o caminho da sua melhora, do seu aperfeiçoamento, que passa obrigatoriamente pelo estudo. O estudo do Evangelho pode ser o estudo da sua filosofia religiosa, porque dentro do contexto de todas as religiões, a gente sabe que toda religião que faz com que o homem se transforme intimamente no caminho do bem, do amor, e religa ele com o nosso Criador, são religiões que são extremamente importantes. Então, essa necessidade do aprendizado, da consciência, né? Joana de Ângeles fala muito sobre isso nas obras psicografadas por Divaldo Pereira Franco. Ele fala do despertar da consciência. Ela necessita, ela impõe para nós que possamos estudar, que possamos conhecer. E assim, nós conhecendo a nós mesmos, nós conseguimos mudar a nossa trajetória de vida futura, né, Gilberto? Certamente, né? Nós somos, nessa encarnação, nós somos espíritos espíritas. Quer dizer, estamos, né, nesse momento, aprendendo um pouco do espiritismo. E a doutrina espírita, quando eu a conheci, eu já tinha 30 e tantos anos, já era, podemos dizer, um adulto maduro, né? Bem amadurecido. E com grandes dificuldades em muitas áreas. E o que me chamou a atenção para a doutrina foi exatamente uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, né? Aquela coisa quando se fala que a dor é o remédio. E foi através da dor, de uma das grandes dores que tivemos na época, e depois compreendemos, né, que a gente não conseguia entender o que acontecia conosco. A gente não conseguia entender. Passávamos por uma situação muito difícil, de uma filha nossa com câncer aos 3 meses de idade. Isso 40 e tantos anos atrás. E que nós não entendíamos por que a criança tinha aquele problema. Mas isso, depois, quando a gente veio para a doutrina e começamos a estudar a doutrina, nós começamos a entender que o problema não era nosso apenas. Nosso era o compromisso e a obrigação de auxiliá-la a se recuperar, de auxiliá-la naquele momento em que ela estava impossibilitada de lutar por si própria, pela idade, 3 meses de idade. E cabia a nós, minha mulher e a minha, os familiares, evidentemente, todos, né, amigos, fazermos a nossa parte através da prece, através das boas intenções, darmos o conforto máximo possível, o atendimento da melhor forma possível. E fomos buscar dentro do Espiritismo, sem conhecermos o Espiritismo, por indicação de um amigo, um trabalho de cura mediúnica que tinha na época, através de um médium chamado Zezinho.
nós fizemos um trabalho e foi feito ali durante um bom período o atendimento médico espiritual, acompanhado pela medicina da Terra na época que estava começando, né, a medicina nuclear. Isso nos trouxe na época um conforto muito grande quando a gente teve o processo de cura realizado, mas nós não entendíamos e continuávamos sem entender o porquê que as coisas aconteciam. Anos depois, com os filhos já maiores e nós também já mais maduros, começamos a nos interessar pelo estudo da doutrina espírita. Foi quando a gente veio para a doutrina espírita e começamos a estudá-la. E aí começamos a entender o que é que acontecia quando se falava: o dai de graça o que de graça recebestes. O que é um trabalho mediúnico de cura? Porque o trabalho mediúnico de cura não é apenas aquele na área médica. O trabalho mediúnico de cura pode se dar na mesa mediúnica, através do desligamento de espíritos que nos acompanham. Tudo é trabalho de cura, e tudo tem que ser feito por amor e com amor. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ver que nós somos apenas utilizados pela espiritualidade para o reequilíbrio, para poder auxiliar o outro a se melhorar. Porque nós hoje entendemos que nós não somos donos dos nossos filhos, né? Os nossos filhos não são nossos filhos. Eles nos são espíritos emprestados, cedidos por Deus, para que nós possamos aprender com eles a sermos úteis e a auxiliar o próximo. Porque os nossos filhos são filhos de Deus. Nós apenas participamos com a parte material do corpo. E aí cabe então a nós entendermos e aprendermos que nós podemos participar com a parte espiritual, que nós temos não o direito, mas a obrigação de fazermos a nossa parte nesse trabalho. Estou colocando isso porque às vezes é muito difícil a pessoa entender que ela está passando por uma dificuldade muito grande, em qualquer que seja a área, na saúde física, mental ou espiritual. Dificuldades no relacionamento, dificuldades no trabalho, dificuldades numa série de coisas que podem ser reequilibradas através do conhecimento do Espírito. Por isso nós batemos sempre na mesma tecla: Espíritos, esclarecei-vos. É o que nos pede Jesus. Espíritos, estudai, para que a gente saiba o que está fazendo, para que a gente saiba o que está acontecendo, para que nós não fiquemos aí perdendo tempo achando que somos nós os milagreiros. Nós apenas somos utilizados como transporte das energias. E isso é uma coisa muito boa quando a gente percebe e descobre que nós podemos fazê-lo sem o compromisso, sem o interesse, apenas pelo bem-estar do espírito. Então, meus irmãos, o dai de graça o que de graça recebestes é uma coisa que a gente só vai aprender mesmo quando nós começamos a entender Jesus. Quando a gente vê os chamados milagres do Cristo, né? As transformações que Jesus fazia na matéria para atingir o espírito, para que o outro, vendo o que aconteceu, se interessasse em buscar a sua mudança interior, o transformar-se. É o que o Pedro estava falando agora há pouco, né? Que a mão direita não saiba o que fez a mão esquerda. Quando a gente faz as coisas por amor, a gente não espera retorno. A gente espera que o outro seja beneficiado, que o outro se melhore, que o outro tenha menos sofrimento. E isso tudo pode ser feito apenas com a mudança da nossa atitude moral. Não é aquela moral que a gente às vezes pensa, a moral ligada à sexualidade, a moral ligada à corrupção política. É a moral do comportamento do espírito. O que é que eu penso? O que é que eu faço? Como eu ajo? O que eu posso fazer para me melhorar? Porque se eu me melhorar, eu posso auxiliar alguém a se modificar. E se eu não me melhorar, eu vou servir de mau exemplo. Eu vou fazer com que o outro possa se piorar, às vezes, se espelhando em mim. Então, quando a gente fala de mediunidade, a gente fala de entrega de energias, de transformações,
de possibilidades de transporte energético. A gente não está falando de coisas da materialidade em que nós somos os bons e os melhores. Nós continuamos sendo os mesmos que éramos, apenas com um domínio interior maior, com um conhecimento maior das nossas atitudes e com a responsabilização e responsabilidade que temos para conosco e para com o próximo. Não se trata de egoísmo quando a gente busca se melhorar, trata-se de evolução. E a lei de causa e efeito, ela nos leva a um reequilíbrio energético. Porque à medida que nós controlamos as nossas energias, para que não possamos emitir e transmitir energias desarmonizadas e desequilibradas, nós estamos nos equilibrando energeticamente. Como que nós podemos fazer isso? Uma das coisas mais simples que tem, conquistando amizades sinceras, sendo sincero nas suas amizades, não sendo bajuladores, mas sendo sinceros, honestos, justos e corretos nas suas atitudes. Fazemos todos os dias uma mentalização e uma avaliação do meu dia. O que foi que eu fiz nesse dia de hoje que possa ser útil ao outro? O que foi que eu fiz nesse dia de hoje que me ajudou a modificar em mim alguma coisa? Isso são transformações interiores que nós temos que fazer todos os dias. Não é apenas no momento das aflições, não é apenas no momento do desespero, quando as coisas que nós consideramos ruins acontecem. Então, cabe a cada um de nós, espíritos e espíritas dessa encarnação, mudar-nos interiormente, transformarmos-nos em seres melhores, para que nós possamos servir de exemplo aos nossos filhos, aos nossos netos, aqueles que nos acompanham, para que nós possamos ajudá-los a serem melhores. E eu não posso ajudar ninguém a ser melhor se eu for pior, se eu não buscar me modificar, se eu não buscar me transformar. E é aí que vem o dom de curar. Dai gratuitamente o que de graça recebestes. E o que eu recebi gratuitamente? O dom do amor. Quando nós nascemos, a gente já vem com o chipzinho do amor instalado em nós. Basta clicarmos na tela do amor dos nossos sentimentos e fazer com que ele se aflore. Se isso fosse impossível, nós não teríamos o efeito do amor instalado em nós. Mas ele é perfeitamente possível, depende da nossa boa vontade para conosco mesmo em nos transformarmos. E à medida que nós nos transformarmos, nós transformamos o próximo. E quando nós e um próximo se modificar em algum sentido, em alguma coisa, seremos dois a dar exemplos de melhoramento. E podemos então fazer essa multiplicação geométrica, né, Pedro? Gilberto, tudo isso que nós estamos falando, ele é um preceito que está dentro do contexto das leis divinas, que são leis naturais. Quando fala da causa e efeito, ação e reação, orai e vigiai, todas essas relações, elas são vinculadas a leis divinas. As leis são colocadas e essas não são modificadas, né? A gente vive no plano material e a gente sabe que as leis aqui são vistas de forma diferente por cada juiz, de cada tribunal, na situação de um e de outro, para a mesma causa você tem respostas diferentes. Mas as leis divinas, elas são imutáveis. E ninguém participa dessa situação. Aquela ideia de que você vai ser julgado, tudo. Quem julga a si é você mesmo. Quem analisa, quando retorna ao plano espiritual, os seus atos praticados durante a sua existência, é você mesmo. Quando você vê que perdeu uma grande oportunidade de trabalho, de evolução, de edificação do seu espírito, vem o remorso, vem a dor. E isso a gente vê estampado nas manifestações espíritas, nos trabalhos mediúnicos, quando os espíritos demonstram um grande remorso, porque tiveram uma oportunidade bendita e benfazeja de fazer o bem na sua prática diária do dia a dia que vivenciam aqui na Terra e simplesmente negligenciam e desperdiçam essas grandes oportunidades que nos são dadas.
Então, nós temos todas as ferramentas que necessitamos para que a gente possa, entendendo as leis divinas, obedecê-las, né? E a maior das leis divinas, como o próprio Gilberto estava falando, é a lei do amor. O amor é que transforma. Paulo, numa carta aos Coríntios, ele faz uma colocação a respeito do que é o amor, que hoje inclusive tem dominado os casamentos que são feitos, tudo, em qualquer uma das filosofias religiosas, que diz a respeito do amor, da verdadeira concepção do amor, segundo a ótica de Paulo. E não tem outra coisa que possa modificar a nossa vida, a estrutura, inclusive a vibração da Terra, se não for a prática do amor de forma intensa. E essas coisas, essas mudanças, essas transformações, quando você modifica a sua forma de ver, de agir, de pensar, você começa a entender a lei de causa e efeito. Porque quando você começa a distribuir amor, quando você começa a cultuar dentro do seu contexto familiar, do seu contexto social, do seu contexto de trabalho, ações positivas dentro do amor, dentro da consideração, da atenção ao próximo, você começa a receber isso, e que não é algo que se faz de forma premeditada ou para que possas receber alguma coisa em troca, mas você faz de forma natural. Você vê que tudo aquilo que você emana, ela vem para você da mesma forma, na mesma proporção. Se nós, quando damos um murro na parede, sentimos a dor porque a parede reage, como o Gilberto falou no começo, quando nós doamos amor, quando nós fazemos coisas positivas, quando nós nos entregamos ao nosso próximo, à nossa vida, a gente começa a ver que a vida é muito mais colorida, muito melhor de ser vivida e muito mais fácil de ser administrada, porque nós começamos a vibrar amor e começamos a receber. E aí a gente começa a ter a verdadeira dimensão da importância das coisas no plano material. O dinheiro é importante, a saúde é importante, os relacionamentos são importantes, mas se nós temperarmos tudo isso com amor, nós vamos ver que isso são elementos que são colocados em nossa vida, no nosso dia a dia, para que nós aprendamos a fazer o bem, aprendamos a amar e possamos modificar a nossa vibração. E assim, por óbvio, né, a gente começa a modificar a vibração daqueles que estão do nosso lado. Porque aqueles que não estão ainda vinculados a essa ideia, não estão imbuídos desse sentimento, eles vão começar a se sentir mal do seu lado e vão se afastar. Mas aqueles que já trabalham nessa seara do bem, do amor, da entrega, esses se aproximam. E aí você começa a ter uma vida com mais plenitude, com mais alegria, com mais satisfação. Então, aí a gente sempre vê relatos dessa natureza, que se as pessoas soubessem como é bom fazer o bem, fariam o bem só para poder se sentir bem. Porque realmente ajudar as pessoas é ajudar a si próprio. O sentimento de troca que existe e que não é feito com essa intenção, mas é uma lei natural, ela é extremamente satisfatória ao espírito, ela engrandece você, traz a você a ideia e a certeza de que você está no caminho certo. Então, temos sempre, eu falo isso com bastante frequência, nós temos todas as instruções de como tomar providência, como mudar a nossa forma de fazer, como nós direcionarmos a nossa vida trabalhando no campo do bem. Porque o Evangelho de Jesus é um Evangelho de amor. A doutrina espírita vem explicar o Evangelho de Jesus. Quando muitos falam, existe um outro Evangelho. Não, é tudo vinculado àquilo que Jesus nos traz. E aí o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênesis, o Céu e o Inferno, todas as obras que Allan Kardec foi o codificador, não foi ele que fez, ele codificou, porque é a mensagem dos Espíritos, elas trazem para nós o entendimento daquilo tudo que Jesus nos traz. Por quê? Porque ainda não temos condições de entender na plenitude aquilo que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, nos trouxe como modelo de vida, como modelo de conduta, de trabalho e de posicionamento com relação a esse nosso momento na Terra, que é muito importante. Então, né, Gilberto? Nós temos todas as ferramentas para poder mudar a nossa vida, para poder seguir um caminho melhor e não ficar reclamando daquilo que está deixando de acontecer, o que aconteceu.
mas começarmos a entender quais são as respostas de tudo aquilo que nós fizemos de errado no passado ou daquilo que deixamos de fazer por omissão e que hoje não laureamos nada. Por quê? Porque nós não temos a satisfação de entendermos que nós estamos no caminho certo, né? Pedro, a gente está falando de uma coisa que parece muito difícil, na realidade é tão simples, né? Chamada auto-perdão. Porque se nós ficarmos remoendo, rememorando constantemente tudo que já passamos para trás de desarmonias e desequilíbrios, nós não vamos conseguir ter tempo para evoluir. Então precisamos ter o auto-perdão. A gente tem que perdoar, porque à medida que nós nos perdoamos, nós vamos passar pela sensação, pela história, pela lembrança, porque já vivenciamos aquilo sem o sentimento negativo. E isso faz com que apenas seja uma história, apenas um caso passado. Então cabe a nós, espíritas, em busca do aprendizado, em busca do equilíbrio, do entendimento, estarmos constantemente tentando evoluirmos. Tentamos estudar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais, para que possamos distribuir ao próximo os sentimentos de amor. Nosso tempo está quase esgotado, porque hoje temos ainda a mensagem do Zé Antônio falando sobre muitos dos chamados e poucos dos escolhidos. E vamos, a partir desse momento, agradecer a Deus pela oportunidade de termos estado, de podermos trocar algumas ideias e que possamos dar continuidade ao nosso processo de aprendizado e de esclarecimento. Dar muita paz a todos e que Deus os abençoe e os ilumine até o próximo programa. Cada tema que a gente traz aqui para estudar, para conversar, para discutir, são muito abrangentes, mas eles estão sempre fulcrados, estão sempre sedimentados, fundamentados no mesmo objeto, que é o amor. É o dom da transformação. Então, temos que, sem dúvida nenhuma, sempre repetir a necessidade da transformação e do culto ao amor, que é esse que vai transformar as nossas vidas. Queria agradecer a vocês todos pela audiência, em especial ao Manuel Vinícius, um queridíssimo irmão de muito tempo, que sempre manda mensagens para nós e fala a respeito do nosso programa. Agradecendo também a compreensão, o tempo em que vocês estão conosco e sugerindo que possam mandar para a rádio sugestões de temas, coisas que possam estar afligindo vocês, para que a gente possa também, de repente, levantar isso como um tema do programa. Um bom domingo a todos, muito obrigado mais uma vez pela companhia, obrigado ao João pelo trabalho que realiza com a gente aqui, que é o nosso grande amigo que sempre já deve saber muito mais de espiritismo que todos nós, porque ele assiste todos os programas, né? Então quero agradecer a todos, a Rádio Londrina, e que tenham todos um ótimo domingo. Olá, amigos. Iniciamos na reflexão passada e nós temos feito disso praticamente um hábito de dividirmos em duas reflexões para a gente poder concluir um raciocínio em uma e iniciar um novo raciocínio na outra, para não perdermos algumas informações necessárias para todos nós. Jesus fala na parábola dos trabalhadores da última hora, concluindo que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, o que nos dá uma outra reflexão muito importante. Porque poucos os escolhidos? Quer dizer, quem que escolhe? Quer dizer, Deus está escolhendo e você vai ser escolhido, esse não, esse sim, esse não? Ou somos nós que nos escolhemos? Ou somos nós que vamos dizer se somos dignos ou não de fazermos parte dessa falange de trabalhadores da última hora? O fato é que Jesus deixou bem claro na parábola dos trabalhadores que um pai de família saiu a convocar trabalhadores. E ele já dizia para os apóstolos: peço a Deus que envie mais trabalhadores, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então ele conta com os próprios seres humanos para essa tarefa gigantesca de espiritualizar a terra com o seu evangelho. Então nós vamos iniciar essa reflexão, muitos os chamados, poucos escolhidos, de uma forma bastante profunda e de muito interesse para todos nós. Por quê? Porque nós podemos ser aqueles que demos conta de uma tarefa, ou estamos dando, ou estaremos dando, ou não.
podemos nos perder no caminho. Esse é o grande obstáculo. Então nós vamos começar com a mensagem de Erasto, que nós comentamos que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, 4 mensagens foram escolhidas: Constantino, Erasto, Henriene e o Espírito da Verdade. E Erasto diz assim: ide, agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu, falando para aqueles que hoje fazemos parte como adeptos da doutrina dos Espíritos e aceitamos trabalhar na doutrina dos Espíritos a favor da divulgação da mensagem do Evangelho de Jesus à luz do Consolador. Então, os trabalhadores da última hora. Mas diz assim Erasto: mas cuidado, porque entre os chamados para o Espiritismo, que somos aqueles que estamos participando da última hora da convocação, muitos se desviaram da senda, do caminho. Então eu vou passar uma análise dos cuidados. Por quê? Por que muitos se desviaram? Porque quando começa toda essa tarefa aqui na Terra da evangelização do mundo, com as primeiras pregações de Jesus, a exemplificação e a mensagem do Cristo, quando começam todas as tarefas, nós provavelmente não perdemos muito tempo, nós não nos vinculamos a essa proposta superior, ou se tentamos, não conseguimos, por causa das nossas tendências inferiores. O mundo nos arrastou, nós fomos engolidos pelas paixões do mundo, pela matéria, pelos prazeres, pelos desejos, e com isso nós não conseguimos nos vincular àqueles que foram se tornando dignos, trabalhando na seara do Cristo aqui na Terra. E chegou na última hora, Jesus está nos dando ainda a oportunidade, nos convidando para tentar de novo, gente. Isso é importante ficar na nossa mente. Nós já estávamos lá reencarnados, estamos aqui reencarnados, e Jesus está nos dando a oportunidade para tentarmos de novo. Só que aqui que nós trazemos muito mais tendências inferiores, porque foram muito mais séculos de erros, de quedas, de dívidas, de atos cruéis, de desequilíbrios. Nos comprometemos muito perante as leis de Deus e, no entanto, estamos recebendo do nosso Mestre o convite para colocarmos o arado no campo e não olharmos para trás e participarmos da última hora desse momento grandioso que vive a Terra. E o maior obstáculo somos nós mesmos. Eu vou apresentar para vocês um quadro muito interessante que está registrado no livro Trilhas de Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda, livro editado pela Ideal em 1994. Ele vai falar que foi eleito nas regiões das terras um soberano, naquelas audiências negativíssimas, que tinha sido um descendente de Gengis Khan no século XIV, mais ou menos, uma pessoa de uma crueldade, que assim que desencarnou já foi habitar os abismos, ser líder das trevas, e foi eleito como soberano das trevas. E ele faz uma proposta para impedir que o Espiritismo, por ser o Consolador prometido, se propague, que inimigo das trevas é a luz. E o Espiritismo é a luz que Jesus prometeu ao mundo para ficar conosco para todos sempre. Então eles têm uma proposta, e olha a proposta que esse Espírito diz. Ele chama de as 4, e fazendo uma alusão a Buda, as 4 nobres verdades de Buda, ele diz que então são também as 4 verdades que vão ajudar a fazer as pessoas falirem, caírem, que são aqueles que querem ser o trabalhador da última hora. Primeiro, o homem é um animal sexual que se compraz no prazer, deve ser estimulado ao máximo até a exaustão sexual, aproveitando as suas tendências e, quando ocorrer o cansaço, levá-lo aos abusos. Olha a ideia desse soberano das trevas: pegar espíritos especializados na sexualidade, envolver os trabalhadores da última hora para que lembrem-se das suas tendências sexuais e percam-se, como diz a mensagem, no caminho, na senda, quer dizer, se percam no caminho,
Caio, Quedas Morais, no livro Tormentas da Obsessão, apresenta-nos Filomena um grande trabalho de Eurípides Barçanufo, que é o Hospital Sanatório Esperança, para recolher os espíritas que caíram, e apresenta o caso de Ambrósio, que estava prisioneiro nas trevas e era um médium, que era para ser um grande instrumento de Jesus aqui na Terra e não deu conta por causa dessas tendências. Aí o Espírito propôs quatro técnicas de obsessão. O sexo, levando aos exageros e ao desequilíbrio. O segundo, o narcisismo. O narcisismo para fomentar o campeonato da presunção nas modernas escolas do espiritualismo. A pessoa se sentir superior, vaidade, achar que é melhor que os outros. Na hora que começa a crescer a vaidade, a doutrina vai embora. O Cristo rola, como nós usamos essa expressão aqui numa outra oportunidade. Quando começa a crescer esse egocentrismo, se perde, se exibe a criatura, diz o soberano das trevas, exibe-se a criatura e morre os objetivos superiores. Então, sexo e vaidade, narcisismo. Terceira técnica de obsessão para derrubar os trabalhadores da última hora, o poder. Assim que a pessoa descobre que dentro de si, que as suas tendências de domínio, de agressividade daquelas épocas antigas surgem de volta, ele quer novamente dominar, ele quer ser líder, porque sempre foi líder, quer continuar sendo líder. Mais um motivo para ser submetido essas falanges de espíritos negativos que passam a subjugá-la, dominar sua vontade, e mais uma vez a obra fica para segundo plano. E em quarto, o dinheiro, aquela ânsia de ser rico, a ânsia de ter poder. Sabe-se que o cristianismo, diz o soberano das trevas, quando ele propõe a técnica do dinheiro, né, da luxúria, sabe-se que o cristianismo começou a morrer quando o martírio lógico foi substituído pelo destaque social, quando o dinheiro comprou as coisas até o reino dos céus. Então são técnicas usadas pelos obsessores para poder impedir que as pessoas conquistem essa sua tarefa de trabalhador de última hora. E este livro, editado pela Federação Espírita Brasileira, chamado Voltei, assinado pelo irmão Jacó, que todos sabemos que foi um ex-presidente da Federação Espírita, Frederico Figner, ele narra um exemplo do que é trabalho sem qualidade, porque ele diz assim, ele foi diretor de reunião mediúnica de desobsessão por anos, diretor da Federação Espírita por anos, foi um trabalhador do espiritismo, e quando ele desencarna, ele descobre que ele não tem luz própria, quer dizer, seu corpo espiritual não evoluiu, não ascendeu a planos maiores, e ele começa a vivenciar no mundo espiritual, embora todo o amparo, toda a caridade dos seus amigos da espiritualidade, Bittencourt Sampaio, Dr. Bezerra de Menezes e tantos que eram ligados à federação, ou ampararam, ou ajudaram, e ele percebia a luz que eles iluminavam, e olhava para si e não via luz nenhuma. Então ele foi conversar com o seu benfeitor, o Andrade, e falou, irmão Andrade, o que está acontecendo comigo? Ele falou, pois é, muito trabalho e pouca caridade, pouco amor. Então você não vivenciou amor, você vivenciou filosofias, você vivenciou teorias, você trabalhou, então você veja bem, quantas pessoas trabalharam na seara do Cristo desde a primeira hora sem qualidade, sem acender a própria luz, sem se transformar. Chega na última hora, ainda na última hora, não conseguiram acender a própria luz. E conta o irmão Jacó que ele foi ingressado ou ingresso em escolas de caridade, para aprender então lá no mundo espiritual, depois de desencarnar, o que é realmente ser um trabalhador da última hora. Então quando Jesus diz, muitos serão os chamados, esse é um exemplo, e poucos os escolhidos. Mas nesse livro ele mostra que em um ano de trabalho no mundo espiritual, agora com a consciência cristã
de que é preciso trabalhar com a abnegação. Eu vou dar aqui umas regrinhas que o Espírito Erasto nos apresenta, muito interessante para a gente então o que é preciso fazer para acender a própria luz enquanto nós estamos aqui na Terra. E ele diz assim, ó: você vai se reconhecer no bom caminho quando fizer as seguintes coisas, ensinando, ó, pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuir aos aflitos, pelo amor que dedicar ao seu próximo, pela sua abnegação nas tarefas cristãs e pelo seu altruísmo. Com essas regras básicas que o Espírito de Erasto nos apresenta, você então, ou nós conseguiremos transformar essa nossa tarefa, nessa última hora, numa tarefa vitoriosa. E aí nós podemos então ir agradecer a Deus de todo o coração a bênção dessa oportunidade que estamos recebendo de Jesus na última hora, mais uma vez, de trabalharmos de novo na sua vinha. Deus nos abençoe, um abraço a todos. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.